Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler sobre o acontecimento, ou a narrativa dos evangelistas. No caso aqui nós vamos usar Mateus, mas essa mesma narrativa tem também em Marcos e em Lucas. Os últimos momentos, ou especificamente no penúltimo dia de vida do Senhor Jesus, antes de ser crucificado, nós vamos ler sobre o evento do Getsemane. A presença de Jesus e de seus discípulos nesse jardim. Mateus capítulo 26, verso 36 ao 46. Quando você lê na sua Bíblia, você deixe sua Bíblia aberta para a gente poder acompanhar o texto e pedir ao Senhor que o seu Espírito fale ao nosso coração. Diz assim a palavra, verso 36 de Mateus 26. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deixe sua Bíblia aberta e vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai bendito, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque ela é santa. Nós te agradecemos porque a tua palavra, ela revela ao Senhor mesmo. E ela revela também a nossa própria condição de pecadores, de miseráveis e de necessitados da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão, da tua salvação. Fala conosco nesta noite, Senhor, através da tua palavra. Que teu Espírito nos conduza, Senhor, a entender um pouco do que o Senhor nos diz nesta noite, para que teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu acredito que a maioria das pessoas aqui, se não todas, já ouviram falar, se nunca leram esse texto das Escrituras, pelo menos já ouviram falar do momento em que Jesus esteve nesse jardim chamado de Getsemane. A palavra Getsemane, ela significa prensa de azeite. Provavelmente porque nesse lugar, alguns acham que no outono era costumeiro, o dono desse lugar ele poderia ter um tanque, e que nesse tanque, no outono, ele prensava azeite, pelo fato de que esse jardim ser formado por muitas oliveiras. É interessante nós percebermos que um lugar que se chama prensa de azeite foi um lugar em que o Senhor foi completamente prensado, oprimido pelo sentimento de tristeza, de angústia, de ansiedade, pelo evento que estava para se aproximar no outro dia, que seria a sua crucificação.
Todos nós sabemos muito bem o que significa o sofrimento. Todos nós aqui, na prática, sofremos, tanto no corpo quanto na alma. Mas ninguém poderá sequer imaginar o que o Senhor Jesus verdadeiramente passou neste lugar. Ninguém aqui pode saber realmente o sofrimento que o Senhor começou a sentir, como se fosse um prelúdio daquilo que iria acontecer algumas horas depois. Nesse lugar, Getsemane, a alma do Senhor, ou o coração do Senhor, consegue ser entristecida com um pavor de morte. Ali sobre ele estava todas as pressões que um ser humano pode sentir. O dia do Senhor não tinha sido um dia muito fácil. Provavelmente nós estamos aqui na quinta-feira. E essa quinta-feira foi uma quinta-feira bem cheia. Bem cheia. Vocês sabem que, pelos relatos do Evangelho, nesse dia o Senhor Jesus mandou preparar a ceia. Nesse dia, ele coloca um avental e lava os pés dos discípulos. Nesse dia, ele anuncia o traidor. Nesse dia, ele também vai compartilhar que o pastor será ferido, indicando uma profecia de Zacarias, e que todas as ovelhas iriam fugir. Nesse dia, ele vai afirmar que todos aqueles discípulos que estavam com ele, do lado dele, iriam lhe abandonar. Nesse dia também, ele vai dizer que Pedro, aquele que sempre estava ao seu lado, disposto, que falou aqui no versículo 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram mesmo. Nesse dia o Senhor disse abertamente a Pedro, tu me negarás 3 vezes. Não tinha sido um dia fácil. Nesse dia ele sabia muito bem que seria preso. E que tudo começaria, que toda a hipocrisia, que toda a mentira, que toda a maldade dos homens iria estar posta ali de maneira clara, através do julgamento do Sinédrio, que iria acontecer pela madrugada, através do julgamento de Pilatos, através da zombaria de Herodes, através da crucificação realizada pelos soldados. Tudo isso servia como pressão, como uma prensa sobre ele neste lugar. E eu quero justamente dizer a vocês quais foram algumas atitudes de Jesus diante da proximidade da cruz aqui no Getsemane. O texto começa no verso 36, narrando a caminhada de Jesus do cenáculo, onde ele estava e tinha realizado a ceia, para o Monte das Oliveiras. Então o Senhor, ele sai de onde estava, do cenáculo, daquela casa grande, onde ele celebra a Páscoa com os discípulos, onde ele parte o pão, onde toma o vinho. Ali ele usa todo o simbolismo para falar da sua morte, do seu sacrifício. Depois de terminar tudo aquilo e de falar da nova aliança que era estabelecida pela sua morte, pelo seu sacrifício, ele canta um hino, um dos salmos de aleluia, um dos salmos que eram cantados nesse período. Caminha para o Monte das Oliveiras e agora ele resolve parar num jardim, num horto. Alguns acham que esse local, o jardim do Getsemane, era de algum discípulo dele. Não dos 12, mas talvez de algum seguidor de Jesus. Era um lugar costumeiro, onde ele e seus discípulos muitas vezes estavam ali para descansar, para dormir, para ensinar o Evangelho, a palavra e também para orar. Era um momento, era um lugar especial que o Senhor sempre procurava. Nós podemos abrir, por exemplo, a Bíblia, se você quiser, deixe marcado o seu texto, se não só escute, eu leio para você, em João capítulo 18, o Evangelho de João capítulo 18, no versículo 2, diz assim, e Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Então em João, o texto é claro, o evangelista João narrando, ele diz, olha, Judas sabia onde Jesus estava, porque ele muitas vezes frequentara aquele lugar com ele, com os discípulos. Alguns acham que esse jardim, que esse horto, onde havia muitas oliveiras, era de alguém, de algum dos discípulos que cedia o espaço para o Senhor estar ali com os seus,
para a igreja do Senhor se reunir naquele lugar. E em um dos últimos momentos da sua vida, um dos momentos mais difíceis dele, onde ele vai sentir a proximidade da cruz, ele reserva justamente tempo, isso praticamente já passava da meia-noite, para estar ali com os seus discípulos, porque ele sabia que seria o último momento com eles antes da sua morte. Para o texto, no versículo 36, no verso 26, diz: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. O Senhor, ele, ao chegar, talvez na porta do lugar, não se sabe muito bem, ou próximo do Getsêmani, ele pede aqui no caso só tinha 11 discípulos, porque Judas já tinha saído. Então ele pede a 8 dos seus discípulos para ficarem ali assentados, esperem aqui. E convida 3 que eram íntimos dele, 3 discípulos que estavam sempre mais próximos e que tiveram a oportunidade de participar de experiências maravilhosas com o Senhor, como por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo. Ele chamou apenas Pedro, Tiago e João para entrarem com ele. E também a transfiguração, na subida do monte, ele chamou apenas quem? Pedro, Tiago e João. Não era nenhuma preferência, mas isso faz parte da soberania do Senhor. E dentro da sua soberania, e ele como homem, ele tinha aqueles discípulos, até mesmo pela liderança que eles deveriam ter diante dos outros, e pelo fato do Senhor estar preparando-os para isso, ele tinha aqueles discípulos como os seus mais próximos. E nesse momento de grande aflição, de angústia, de tristeza, de ansiedade, o Senhor chama esses homens para estarem mais juntos, velando com ele, ou seja, orando com ele, naquela situação de sofrimento do nosso mestre. Então, aos 8 discípulos, ele diz: olha, sentai-vos aqui, esperem aqui, e ele entra no jardim com Pedro, Tiago e João. Continue o texto comigo, diz assim, no verso 37. No verso 37 diz: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. É interessante, irmãos, que o Senhor Jesus até então, ele não tinha, pelo menos nas narrativas anteriores, demonstrado no seu coração angústia e tristeza pelo fato da sua decisão e da sua missão de sofrer pelos nossos pecados, de morrer pelos nossos pecados, de carregar a cruz por nós. Ele sempre esteve consciente disso. Sempre esteve consciente. O texto bíblico vai mostrar que o Senhor, ele sabia muito bem do que ele iria fazer. Ele sabia muito bem que iria morrer na cruz por nós. Isso é muito claro na palavra de Deus. Nós vamos ver isso aqui mais na frente. Mas o que pesa sobre ele, ou o que começa a pesar sobre ele, não era somente a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos seus amigos e dos seus discípulos, a hipocrisia do sinédrio, a maldade dos soldados romanos, não somente na crucificação, mas antes da crucificação, onde ele vai apanhar bastante. Não era somente isso. Isso estava causando sofrimento nele, sim. Mas o pior peso que ele começa a sentir na sua alma é o fato de saber que ele carregaria sobre si os nossos pecados e a ira do Pai cairia totalmente sobre ele ali na cruz. Ele seria abandonado pelo Pai. É lá que ele vai dizer aqui em Mateus 27, no versículo 46, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai iria, a poucas horas, derramar totalmente a sua ira sobre Jesus Cristo, sobre o seu Filho. E ali no Getsêmani, naquele jardim, ele já começa a sentir a sua sensibilidade, ele já começa a sentir o peso desse momento que será terrível para ele. Por quê, irmãos? Porque ele era santo. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer
de todos os textos bíblicos que narram sobre a santidade do nosso Senhor. Ele era inocente. Isaías vai dizer que ele era o cordeiro sem mácula, sem defeito, o cordeiro santo que vai diante dos seus tosqueadores como uma ovelha muda. Em Lucas capítulo 1, verso 35, o anjo revela que aquele que está sendo gerado no ventre de Maria é um ente santo que há de nascer. Em João 8,46, ele mesmo vai dizer: quem me convence de pecado? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo, falando da obra de Cristo, ele diz assim, 2 Coríntios 5, versículo 21, Paulo diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Hebreus 4,15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça dos nossos pecados, porque em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Ele é santo. Por ser santo e não ter pecado, como nós podemos entender agora o fato dele receber sobre ele, sobre a sua vida, toda a ira de Deus contra o pecado? Ele sabia que tinha que assumir essa responsabilidade. Volte para Mateus capítulo 26 e antes volte algumas páginas para o capítulo 20 de Mateus, no versículo 28. Veja como ele estava consciente do que iria acontecer. Capítulo 20 de Mateus, versículo 28. Ele ensinando aos discípulos, depois do pedido da mãe de Tiago e João, no versículo 28 ele diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em João capítulo 10 ele vai dizer que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vai dizer claramente: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E as ovelhas que o Pai me deu, que estão nas minhas mãos, ninguém pode arrebatá-las. Eu lhes dou a vida eterna. Ele sabia muito bem de toda a obra que ele deveria cumprir em nosso favor, e só ele poderia cumprir. Porque ele foi obediente tanto ativamente quanto passivamente. A sua obediência ativa é toda a sua responsabilidade e fidelidade diante da lei. Em nada pecou, nem em palavras, nem em pensamentos, nem em motivos, nem em desejos, nem em ações. O Senhor, ele em nada pecou. Ele é plenamente santo. Estamos falando da sua obediência ativa. Na sua obediência passiva é o fato dele aceitar, se colocar em nosso favor, em nos substituir, em receber sobre ele legalmente os nossos pecados e ser castigado e punido na cruz. É quando ele se torna maldito por nós. Como Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: ele se tornou, ele se fez maldição em nosso favor, porque todo aquele que é pendurado no madeiro é considerado maldito. Então Jesus Cristo ali no Getsêmani, ele sabia muito bem o que ele iria passar, o que lhe esperava a poucas horas dali. E se ele estava sofrendo ou estando angustiado e triste por causa de tudo aquilo que já tinha acontecido e que ele sabia que iria acontecer, muito mais aflição estava no seu coração pelo fato de saber que sobre ele pesaria a ira de Deus e ele teria que enfrentar o salário do pecado, não dele, porque ele é santo, ele era e é santo, mas daqueles por quem ele estava morrendo. Então, no capítulo 26 de Mateus, na narrativa do Getsêmani, nós vemos aqui, irmãos, no versículo 37, no finalzinho, na parte B, quando ele se afasta dos oito discípulos e vai com Pedro, Tiago e João, e abre o coração para eles, diz, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. E no versículo 38 diz, então lhes disse,
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha, irmãos, aqui nós podemos enxergar claramente a humanidade do nosso Senhor. Aqui nós podemos ver, irmãos, que Jesus, no momento da proximidade da cruz, ou da dor, ou da angústia que ele estava sentindo na sua alma, a sua primeira atitude, aqui nesse jardim, foi de chamar aquelas pessoas que eram importantes para ele, os seus mais próximos, não somente os 3, mas os outros 8 também, todos os 11 discípulos, e compartilhar especialmente o que ele estava sentindo. O Senhor abre o coração e diz para eles, sem nenhum temor, deles acharem que ele é fraco, deles não entenderem o que ele estava passando, sem nenhum temor ele abre o coração para eles e diz, olha, a minha alma está profundamente triste. Eu preciso que vocês me ajudem nesse momento. Fiquem aqui comigo, orem comigo, intercedam comigo. No Getsemane, irmãos, o Senhor, Ele abre o seu coração, diz o que está sentindo, não somente por tudo aquilo que estava acontecendo, o abandono dos amigos, a traição de Judas, tudo que iria acontecer ainda em relação aos homens, mas o fato da mão divina, a mão do Pai que iria cair sobre ele no outro dia de forma terrível, porque Ele traria sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre a sua alma, o pecado de muitos, e esse pecado de muitos seria punido na sua pessoa. Ele voluntariamente estava fazendo isso. Essa é a mensagem do Evangelho, de que pelo sangue de Jesus os nossos pecados são perdoados. Ele morre, Ele sofre em nosso favor. Ele abre o seu coração. Ele diz aos discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte, angustiada até a morte, ou angustiada ou cheia de pavor por causa da morte, por causa da proximidade, da ideia de morte, não simplesmente uma morte física, mas alguns acreditam, e eu também acredito, que o Senhor não em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, Ele também sofreu a morte eterna, ali na cruz do Calvário. Ele sentiu no seu ser, na sua pessoa, o que é ser punido totalmente por Deus, pela ira de Deus, por causa dos pecados. Isso que vai acontecer com cada pecador que não tem Jesus como seu substituto naquele grande dia. Isso que vai acontecer com cada pessoa que morrerá em seus pecados, sem ter o perdão do Senhor. Sobre essas pessoas cairá a ira de Deus. Eles cairão nas mãos de um Deus vivo, que é fogo consumidor. Isso Jesus Cristo estava prestes a passar. E essa perspectiva, essa proximidade de enfrentar a ira de Deus, estava consumindo o seu coração e enchendo a sua alma de tristeza por ter que enfrentar a morte, a condenação por causa do pecado que não é meu, que é dos outros. Mas para poder salvar os outros, eu tenho que passar por isso. E aí ele chama os seus discípulos e diz, fiquem comigo, intercedam comigo, velem comigo, orem comigo. A primeira atitude foi compartilhar a sua dor com os seus amigos. A segunda, irmãos, está aqui no versículo 39, quando diz, adiantando-se um pouco, capítulo 26 de Mateus, verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja, Jesus se separa dos 8, leva 3 com ele, entra no jardim do Getsemane, abre o coração para eles, angústia, tristeza na sua alma, ele conta para eles o que está passando, e agora ele faz o seguinte, ele não se afasta totalmente deles, mas ele quer ficar mais a sós com Deus. Ele precisa de ficar sozinho, ele, Deus, no momento mais íntimo, enquanto sabe que seus discípulos estão ali também orando com ele naquele momento de sofrimento. Então ele se afasta um pouco deles. Lucas,
que é a narrativa mais curta desse texto, diz que ele se afastou um tiro de pedra. Nós não sabemos se um tiro de pedra é em relação aos 8 que ficaram na porta ou é aos 3 que estavam ali com ele. Não importa. Um tiro de pedra equivale a 20 ou 30 metros. Ele se afasta daqueles 3 discípulos um pouco e o texto mostra pelo menos 3 coisas que ele faz. A primeira, ele se prostra. Ele se prostra diante do Pai, ou seja, ele é totalmente reverente ao Pai. Ele ali demonstra toda a reverência e adoração a Deus. A segunda coisa é que ele pede ao Pai. E o pedido dele é, se possível, passa de mim este cálice. O cálice simboliza o sofrimento que ele teria que passar. Sorver o cálice, beber o cálice, cálice da ira de Deus. Lembre-se que em João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida, quem porém não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Apocalipse fala muito bem sobre a ira de Deus, sobre aqueles que estarão em pecado quando o Senhor voltar. O julgamento final, o juízo final, a maneira como Deus vai tratar o homem que morre sem Cristo, sem a substituição de Cristo pelos seus pecados, sem o fato de Cristo ter pagado pelos seus pecados, porque essa é a mensagem do Evangelho, não há outra. Não venha para a igreja para receber um carro novo, pedir um carro novo, uma roupa nova, pedir que suas dívidas venham ser resolvidas. Não venha para a igreja por causa disso. Venha para a igreja porque você precisa ouvir que sem Cristo você estará perdido ou perdida. Se você não tiver o sangue de Cristo derramado em seu favor, você um dia vai partir, eu vou partir, e nós vamos nos deparar com Deus. E se não tivermos Cristo como nosso substituto, como aquele que pagou pelos nossos pecados, a ira do Pai vai cair sobre nós mesmos. E aí nós estaremos perdidos. Jesus sendo santo, sem pecado, mas nos substituindo ali naquela cruz. Antes desse evento, ele já percebe o quanto será terrível. E ele já começa a sofrer antecipadamente, algumas horas antes. Abre o seu coração. Mas a segunda coisa que ele faz, ele lança a sua dor agora para o Pai. Então ele vai, se afasta um pouco dos seus discípulos, se prostra diante do Pai e faz um pedido, se possível, passa de mim este cálice. Ali é o homem falando. É o momento da dor, no qual você diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus sabia muito bem que ele teria que cumprir a sua missão. Ele teria que ir até o fim. Irmãos, se ele abandonasse e desistisse de sofrer em nosso favor, nós estaríamos perdidos. Mas ele abre o seu coração para Deus, ele vai até o Pai, ele lança a sua dor ao Pai e diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele sabe muito bem que isso não vai acontecer, por isso ele declara também a sua confiança em Deus e se submete à vontade do Pai, dizendo, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Pelo menos 3 coisas nós já vimos aqui, das atitudes do Senhor, diante da proximidade na cruz, ali no Getsêmani. Primeiro, ele abre o seu coração para os discípulos. Segundo, ele abre o seu coração para o próprio Deus e lança a sua dor para o Pai, se prostrando diante dele, pedindo, se possível, passa de mim este cálice. E terceiro, ele se submete à vontade do Pai, tendo fé e sendo obediente, dizendo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Abra sua Bíblia, deixe marcado, mas dê um pulinho em Hebreus capítulo 5. Veja o que o autor de Hebreus vai dizer sobre esse momento aqui do Getsêmani. O autor de Hebreus, ele vai trazer um relato aqui do Getsêmani. E ele vai falar algo interessante. Capítulo 5 de Hebreus. Nós vamos ler a partir do versículo 7. 7 e 8. Vamos ler do 7 até o 9. Hebreus 5, 7 ao 9.
Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias da sua humanidade, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Então aqui você já percebe que a sua oração era o quê? Um clamor. Você percebe que ele estava o quê? Chorando. Clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, Deus, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Aqui livrar da morte não é livrar da cruz, mas é ressuscitá-lo. E Deus o ressuscitou. Deus aceitou o seu clamor. Ele morre em nosso favor porque ele nos substitui. Deus precisa punir o seu filho em nosso favor para que nós sejamos perdoados. Mas o próprio Deus ressuscita-o da morte, mostrando que aceitou o seu sacrifício e lhe dando uma vitória poderosa sobre a morte, que é o último inimigo a ser vencido por cada um de nós. No dia da nossa ressurreição, que teremos também com a segunda vinda do Senhor, onde o nosso corpo que volta ao pó, ele ressuscitará como um corpo glorioso para a glória de Deus Pai. Então veja que diz aqui o texto: lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O próprio Cristo, em todo esse sofrimento, ele aprende, irmãos, a obedecer a Deus. É aquilo que Paulo vai dizer escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, quando diz que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando forma de homem, e como homem foi obediente até a morte e morte de cruz, e que por causa disso Deus o exaltou acima de todas as coisas, ao ponto de que o nome dele está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o quê? Senhor. Mesmo diante da dor e do sofrimento, ele lança a sua dor para o Pai. Ele se submete à vontade do Pai e obedece. Ele não abandona, ele obedece. Que maravilha, irmãos. Olha, Lucas, ele vai trazer dois relatos que não tem nem em Mateus, nem em Marcos. Vocês conhecem muito bem. Há uma discussão enorme sobre esses relatos. Eu não vou entrar aqui nelas, não é a nossa função. O primeiro é que depois da oração, Deus manda um anjo para confortar o Senhor. E o segundo relato de Lucas é que ele suou o quê? Gotas de... Sabe o que significa suar gotas de sangue? Sabia que isso pode acontecer diante de uma grande dor, diante de um grande medo, de um sofrimento, de uma angústia intensa? Isso se chama de hematridose. A hematridose é um fenômeno raro. É quando a dor é tão intensa que as finíssimas veias que tem na cabeça, debaixo das glândulas sudoríparas, elas se rompem. E quando a pessoa sua, o suor se mistura com o sangue e começa a pingar. Isso é muito raro. Só uma dor muito intensa para causar isso. E o texto de Hebreus diz que com lágrimas, com súplicas, com clamor, ele estava ali diante do Pai, lançando sobre ele a sua dor, por causa da expectativa, da ira de Deus que cairia sobre ele. Por causa de você e por causa de mim, ele estava padecendo tudo isso. A quarta coisa, irmãos, continue a leitura. Ele volta depois dessa oração. Lucas só relata ele saindo uma vez, mas Mateus relata ele saindo 3 vezes. Ele orando 3 vezes. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e aí ele encerra. Primeiro momento ele sai, ele ora e diz: se possível passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando ele volta, os discípulos estão o quê? Acordados, velando com ele, orando, intercedendo, clamando ao Senhor, para confortar o Senhor, para dar forças a ele. É isso que os discípulos estão fazendo? Não. Por isso que ele vai diretamente a Pedro. Veja aí no versículo, em Mateus 26, no versículo 40,
quando ele diz a Pedro, ele fala para os três, mas ele se dirige diretamente a Pedro, até porque foi Pedro que disse: olha, eu vou morrer contigo. Ah, não, o Senhor vai morrer? Eu vou estar do seu lado. Aquele que disse que morreria com o Senhor não teve forças nem sequer para orar com ele durante alguns minutos. E ele diz abertamente aqui no verso 40, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Todos aqueles que eram guardados e protegidos pelo Senhor, que foram abençoados por Ele, no momento mais difícil da sua vida, eles estavam já começando a abandoná-lo. Até porque, irmãos, quem deveria sofrer era o Senhor mesmo, e Ele ia sofrer tudo sozinho. Mas isso não justifica a atitude dos discípulos. Não é à toa que ele vai dizer o quê? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Que tentação? A tentação que eles iam entrar logo em seguida, que seria abandonar o Senhor, que seria fugir, que seria, no caso de Pedro, negar. Se eles perseverassem em oração, se eles continuassem orando, vigiando, eles iriam permanecer firmes. Mas eles não fizeram isso. Claro, estavam cansados, o dia tinha sido intenso, já passava da meia-noite, mas ali estava o Senhor num seu momento de dor, de sofrimento, precisando daqueles homens. E eles ali já começam a abandoná-lo, estavam cansados, eles dormem. E ele diz: vigiar e orar. E vigiar e orar aqui, irmãos, estejam vigilantes, orem. Se o coração daqueles homens estivesse cheio de oração, eles não estariam dormindo. Se aqueles homens estivessem realmente intercedendo e buscando a presença de Deus, Deus daria graça a eles para que eles continuassem firmes do lado do Senhor. É assim que acontece conosco. Embora eu esteja olhando só da perspectiva do que Cristo estava passando, nós poderíamos olhar de uma outra perspectiva, da atitude dos discípulos. E a atitude dos discípulos, muitas vezes, é a nossa mesma atitude. Porque enquanto o Senhor, Ele faz tudo por nós, Ele nos abençoa, Ele cuida, Ele nos salva, Ele perdoa, Ele é misericordioso, nós muitas vezes estamos dormindo, nem sequer velamos para fazer aquilo que é melhor para a glória do Seu nome, porque estamos dormindo e não conseguimos, pelo fato de dormirmos em nossa vida, estarmos vigilantes e atentos, orando para podermos vencer as tentações que surgem ao nosso redor. Versículo 42, Mateus diz que ele vai sair pela segunda vez, e nessa segunda vez a sua oração ela muda de foco. Observe aí, no verso 42 diz: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele não pede mais para passar o cálice. Ele diz: se não é possível, então faça-se a tua vontade. Mais uma vez, ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. Ele descansa em Deus. É aquilo que Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. É aquilo que Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes que as vossas orações, petições, súplicas e ações de graças sejam conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Ele continuava intercedendo porque o seu coração ainda não tinha paz. Não era porque ele não confiava em Deus, não era porque ele não descansava em Deus, mas ele estava lutando contra aquela tristeza. E lutando através da oração, lutando através de lançar em Deus o seu sofrimento. E enquanto ele está lutando, o próprio Deus vai trabalhando na sua alma, e as suas palavras vão se modificando, até o ponto em que ele para de orar. Por isso que o texto narra ele indo 3 vezes. Na segunda ele muda o foco, e ele não diz mais: se possível passa de mim este cálice. Ele diz: o que é que ele diz aqui? Já que não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, ou seja, eu sei que vou passar, então que seja feita, Senhor, a tua vontade.
Paulo ele diz que a vontade de Deus é o quê? É boa, é perfeita e agradável. E aqui, irmãos, nós podemos aprender uma coisa interessante, que mesmo Deus não nos livrando da dor e do sofrimento, Ele nos consola e nos dá força para enfrentarmos a dor e o sofrimento. Porque Ele não livra Cristo de beber o cálice. Ele não vai tirar o cálice. Cristo vai beber o cálice. Mas Ele vai confortar Cristo. Ele vai trazer paz para Cristo. E Cristo vai, de cabeça erguida, sofrer em nosso favor. Morrer a nossa morte. Sofrer a ira de Deus em nosso lugar. Vai nos substituir para que através dele nós possamos ter vida. Então o texto continua, ele volta. Quando ele volta, ele não mais repreende os discípulos. Veja que no verso 43, ele diz, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E aqui nós vemos a misericórdia, o cuidado do Senhor. Ele não repreende mais os discípulos. Ele sabe que eles estão cansados. Ele sabe que eles são humanos. Ele sabe que eles não vão suportar a tentação e que eles vão traí-los. Mas em nenhum momento ele deixa de cuidar daqueles que são seus. Ele volta, olha para seus discípulos, vê que eles estão cansados. Vê que eles já estão dormindo, os olhos estão pesados, eles não aguentam. Ele não fala nada, ele sai novamente pela terceira vez e vai orar pela terceira e última, versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ou seja, se não é possível passar de mim este cálice, então que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí, irmãos, nós temos aqui a última atitude do Senhor nessa última oração. É o fato de que ele perseverou em oração, até ser plenamente consolado e ter a paz que vem de Deus. A paz que vem do Pai. Nós desistimos de orar muito rapidamente. Nós desistimos de orar enquanto ainda o consolo de Deus não vem ao nosso coração. Por isso que permanecemos aflitos. Por isso que permanecemos angustiados, ansiosos. Porque nós não oramos como devemos. Nós não oramos até alcançar de Deus a sua paz. Nós não intercedemos e buscamos a presença de Deus até que a paz do Espírito encha a nossa alma. Foi isso que Jesus fez. Ele foi a primeira vez, ainda estava angustiado, foi a segunda, foi a terceira, e na terceira ele volta e ele não fala mais. O texto não fala mais de tristeza, o texto não fala mais de terror no coração do Senhor, mas fala de uma decisão séria, firme, que ele toma de chamar os seus discípulos e de caminhar para se encontrar com um traidor, porque já tinha chegado a hora. Veja aí, por favor, terminando o nosso texto, no verso 45, diz, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Esse texto é difícil no original, não se sabe se ele estava aqui exortando os discípulos novamente. Alguns acham que ele estava sendo carinhoso e bondoso para com eles, não estava criticando, mas estava dizendo, vocês ainda estão dormindo, então repousais. E aí depois ele diz, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos para onde? Para onde é que ele foi? Ele fugiu de Judas? Ele fugiu de Judas com os soldados que vieram com ele? Não, ele foi ao encontro deles. Ele estava pronto. O Senhor Deus já tinha preparado o seu coração. Ele estava em paz para enfrentar o pior momento da sua vida, que seria a cruz. E ele fez isso por mim e por você. E por amor, ele morreu em meu lugar e em seu lugar. Irmãos, nós não imaginamos como deve ter sido esse sofrimento. Nós temos apenas aqui um vislumbre. Nós vemos aqui o que o nosso Senhor fez por nós. É claro que podemos aprender com Ele a como lidar com o sofrimento. Ele nos ensina aqui. Cada um de nós, ou seja, se você está passando por sofrimento, por luta, mesmo que não se compare com o que Ele passou, Ele nos ensina aqui, primeiro, tenha pessoas por perto, que amam você, que estão com você, e abra seu coração para elas. Segundo, compartilhe com Deus.
em oração, vá até o Pai, ore ao Pai, busque o Pai, lance para Ele a sua dor. Terceiro, saiba que Ele vai fazer a vontade dEle, querendo você ou não. Então descanse nessa vontade, porque a vontade dEle, mesmo que traga dor, Ele vai trabalhar em sua vida para que você suporte a dor, lide com ela, lide com o sofrimento e passe por ele. Porque Ele estará com você a cada momento. Ele é socorro bem presente na tribulação, como diz o Salmo 46, versículo 1. E último, continue orando, enquanto a paz de Deus não encher o seu coração. Isso Jesus nos ensina. Agora, olhando por outro lado, nós podemos ver a sua dor e o seu sofrimento a nosso favor. E aí podemos também questionar a atitude dos discípulos, que estavam dormindo e que desde ali já estavam abandonando o Senhor. E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, hoje, mesmo sabendo o que o Senhor fez por nós, nós continuamos dormindo, nós não temos coragem de fazer nada em favor dEle, não temos coragem de sofrer por Ele, de pagar o preço por Ele, de lutar por Ele, para a glória dEle. Aí, irmãos, isso é muito sério. Quando vem sofrimento e luta, já abrimos a nossa boca para murmurar contra Ele, para questioná-lo, para desistir de confiar nele, de amá-lo, de obedecê-lo, sabendo nós que Ele mesmo, o próprio Deus, Ele usa o sofrimento para nos ensinar a obediência. Então, se de uma perspectiva eu vejo Jesus lidando com a dor e sofrendo por minha causa, e me ensinando várias atitudes que eu devo tomar também diante do meu sofrimento, mesmo que não se compare com a dor que Ele passou por nós. Por outro lado, eu posso olhar os discípulos, e sua atitude é mesquinha, a sua atitude, infelizmente, de infidelidade para com Deus, de abandono. E muitas vezes é essa a nossa atitude. Por outra perspectiva, eu posso olhar também o Pai, e ver um Pai fiel, que ouve a oração de seu filho, que consola o seu filho, que cuida do seu filho, que dá sinais claros de que mesmo diante daquela dor, Ele estará, cuidará e dará a vitória ao seu filho. E esse mesmo Pai nós temos, esse mesmo Pai nós servimos, e nós temos acesso ao trono da graça por meio da obra do Filho, do sangue do Filho que foi derramado por nós. Olhemos, irmãos, para as nossas vidas hoje. O que falta para nós? Ainda estarmos mais juntos ao lado do Senhor. Outra coisa, como nós temos lidado com as situações difíceis da nossa vida? Será que nós temos também compartilhado com aquelas pessoas que são mais próximas para velarem com nós, para orarem conosco? Será que nós temos ido até Deus e temos intimidade o suficiente para chamá-lo de Pai e abrir o nosso coração diante dEle, mas ao mesmo tempo confiar e deixar que a sua vontade, entender que a sua vontade já está estabelecida e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e se submeter pacificamente a essa vontade? Será que também nós vamos continuar perseverando em oração até encontrar a paz que vai exceder todo o entendimento, mas que vai guardar o nosso coração? E nós vamos estar seguros e não vamos cair em tentação, porque continuaremos vigiando e orando e firmes na graça do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.